Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega ajunta os seus mantimentos. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado quando te levantares do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, e um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Senhor, debruçados e quedados aos teus pés, a ouvir a tua doce e poderosa palavra, a tua sagrada escritura, nós rogamos, ó Deus, que o Senhor, mais uma vez, fale conosco através do teu Espírito Santo. Nos ensine, nos estimule, nos encoraje, ó Deus, e por favor, Deus querido, agora adentre ao nosso coração, abrindo e quebrantando-nos, ó Deus, para que possamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Como carecemos, ó Deus, da tua presença no nosso meio. Como carecemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração para ouvir a tua voz. Esse é o dia que o Senhor fez e, portanto, ó Deus querido, mais um dia na nossa vida que o Senhor nos acrescenta. E queremos prestar ao Senhor esse culto, como estamos fazendo, ó Deus, agora, debaixo da tua bênção, querendo ouvir a tua instrução. Nos use, tem misericórdia de nós. Oramos na dependência tua, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite o tema do meu sermão é Aprendendo com a formiga, diligência para a glória de Deus. Há muito tempo atrás eu assisti um filme chamado Vida de Inseto. Acho que todo mundo que já viu esse filme, né? Esse filme é muito interessante porque ali temos um retrato de uma situação onde há um reino de formigas. E de repente uma formiga fala assim: nós precisamos dar um jeito, nós vamos caminhar, precisamos de trabalhar de alguma maneira. E aí, meus irmãos, aquele filme é bem explorado nessa direção. Tem outros também. A Hollywood não perde tempo nisso aí, ele procura promover os filmes baseados nesse inseto. Assim, por que não fez um filme do elefante? Já tem filme do elefante também. É interessante que muitas das vezes o cinema explora essa questão dos animais para trazer algum tipo de história, algum tipo de lição para a vida e das pessoas. Mas isso, meus irmãos, já aconteceu há muito tempo atrás, quando Salomão recebe uma instrução de Deus, e ele escreve o livro de Provérbios, e aí escreve no capítulo 6, do verso 6 ao 11, uma história muito preciosa e muito importante, que nos traz alguns alertas e alguns aprendizados. O livro de Provérbios, então, nos conduz à sabedoria prática, mostrando como o temor do Senhor molda todas as áreas da nossa vida. Eu disse o quê? Temor do Senhor. Meus irmãos, está faltando muitas das vezes temor no coração dos nossos crentes hoje. Eu preciso caminhar com os irmãos em cima dessa perspectiva. E nesse texto aqui, meus irmãos, Deus utiliza uma ilustração simples, porém poderosa, a formiga. Eu já fui menino, e como menino já fiz muita arte, não é verdade? Ficava observando as formigas no formigueiro. Então, que eu ia lá, tampava o formigueiro para trabalhar o serviço delas, voltava daí a pouco, estava tudo estampado de novo e elas estavam trabalhando. Meus irmãos, é impressionante que o Senhor não envia o preguiçoso a um rei, a um sábio famoso, a um mestre humano, mas uma pequena criatura criada por ele, a formiga. Isso revela, meus irmãos, algo profundo. O problema do homem não é a falta de informação, mas é a falta de disposição para obedecer. Porque Deus usa coisas grandes e coisas simples. O problema do homem, então, não é a informação. O problema do homem é a disposição para obedecer às instruções que o nosso Deus tem nos dado. E na perspectiva bíblica, meus irmãos, as Escrituras
nós entendemos que o trabalho é parte de um mandato cultural dado por Deus, conforme Gênesis capítulo 1, verso número 28. Trabalhar é um mandato cultural. Quando eu comecei a trabalhar, aos 15 anos, eu tinha uma turma, colega de turma, que falava assim: eu preciso encontrar quem inventou o serviço, que eu vou acertar as contas com ele. Já ouviu isso? Demais da conta. O que mais se ouve é na roda de professores, operários, eletricistas, mecânicos, vai por aí afora. Eu aprendi logo cedo com a minha professora que quem inventou o trabalho é Deus. E ele usou o exemplo da formiga, inclusive. Então, meus irmãos, antes da queda, o homem já havia chamado, ou já havia sido chamado, evidentemente, para cultivar e guardar. Lembra disso? Vai cultivar, vai guardar o quê? O Éden, o jardim criado pelo nosso Deus. Portanto, meus irmãos, trabalhar não é maldição, trabalhar é vocação. É vocação. E a preguiça, meus irmãos, sim, é resultado do pecado que nós cometemos contra Deus. Essa semana eu fiquei pensando na matéria, assim, vou falar sobre isso na vida da igreja. Me permita, meus irmãos, discorrer aqui no texto, para a gente poder extrair aqui algumas lições e, evidentemente, trazer algumas aplicações para a nossa vida cristã. Quando eu olho para o verso de número 6, 7, 8, diz assim, mais uma vez vou ler para os irmãos: vai ter com a formiga o preguiçoso. A gente lembra geralmente dessa parte, né? Fala assim com o menino: menino, vai trabalhar, ele não quer. Vai ter com a formiga o preguiçoso. A gente lembra só dessa parte. Mas o versículo continua: considera os seus caminhos ser sábio. Aí vem a expressão: não tendo ela chefe, referência à formiga, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Ou seja, quando não está chovendo, está preparando o quê? O seu pão. E aí o verso número 8, finalzinho: na cega ajunta o seu mantimento. Meus irmãos, a expressão que eu quero destacar aqui é exatamente essa: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então eu queria pensar com os irmãos nesse primeiro ponto aqui, afirmando o seguinte, que a sabedoria da criação como mestre do homem. Deus ordena que o preguiçoso observe, que o preguiçoso considere e que o preguiçoso aprenda. Observar, considerar e aprender. E aqui, meus irmãos, nós temos um chamado à humildade. Aparentemente, nós temos aqui uma grande lição: aprender com algo muito insignificante. Uma formiga é insignificante. Mas a disciplina da formiga, meus irmãos, é interessante porque trabalha sem supervisão externa, não depende de motivação emocional, não trabalha com motivação emocional. Você não vê lá o chefe falando: olha, formigada, hoje vamos trabalhar porque é dia do pagamento, e vamos embora, e etc. Vamos trabalhar porque Deus vai derramar a bênção. A gente não vê uma formiga fazendo isso. Outra coisa que me chamou a atenção, meus irmãos, é que as formigas agem com constância e perseverança. A Bíblia aqui nos diz que ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim cumpre a sua função com excelência. É excelente o trabalho que ela faz. Então, meus irmãos, podemos observar aqui que a prudência da formiga é muito simples, porque no verão prepara o seu pão, vive com visão de futuro. Qual a visão de futuro? Deve chover daqui a alguns dias, porque a natureza nessa época sempre está chovendo. Nós temos que agora preparar o nosso pão, ou seja, visão de futuro. Outra coisa, age hoje pensando no amanhã. Meus irmãos, a gente precisa entender isso, porque as lições que Deus quer nos trazer aqui é com algo muito significante, mas que foi de fato criado por Ele, o nosso Deus, a formiga. E é interessante aqui, meus irmãos, que o teólogo João Calvino, ele faz a seguinte afirmação: a criação é uma escola onde Deus nos ensina diariamente. A criação é uma escola onde Deus nos ensina o quê? Diariamente. Já parou para pensar nisso?
Começa a dar uma olhada em volta, meu filho. Como é que Deus continua cuidando de tudo com excelência para nos trazer grandes lições. Então a formiga, meus irmãos, aqui revela que Deus estabeleceu uma ordem. E essa ordem é o quê? Disciplina e propósito em toda a sua criação. É o que Deus fez. O homem, nós sabemos, foi, segundo as Escrituras, criado à imagem de Deus, deveria refletir essa ordem de forma ainda mais elevada. Porque ele não é uma formiga. Deus falou assim, age os animais, e houve. Não, o homem foi diferente. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ou seja, é alguém muito especial. No entanto, meus irmãos, muitas das vezes é superado pela diligência de uma criatura irracional. Ou muitas das vezes é superado por uma formiga que trabalha, que não tem supervisor, não tem chefe, mas ela trabalha porque foi criada para esse propósito, e Deus fez isso, meus irmãos, para nos ensinar preciosas lições à nossa vida cristã. Mas me permita aqui, meus irmãos, nesse primeiro ponto, trazer algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. A primeira é, você precisa de alguém vigiando você para cumprir suas responsabilidades? Eu disse responsabilidade, e aí isso vale para um monte de coisa, e eu vou chegar lá. Sua vida é marcada por constâncias ou por oscilações? Você é constante, firme como a formiga, ou você oscila? Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está mal. É assim que funciona? É assim que está a sua vida? Outra coisa, você tem se preparado espiritualmente e materialmente para o futuro? Quando eu falo espiritualmente, eu estou dizendo assim, você tem preparado para o grande encontro com o Senhor Jesus? E materialmente, você também está se cuidando? Claro, imagino que sim. Então, meus irmãos, nesse primeiro bloco de versículo, do verso 6 até o verso 8, a gente aprende isso, a sabedoria da criação como mestre do homem. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando eu estava pensando nisso, eu falei assim, meu Deus, vamos lá, né? O que o senhor tem para mim nesse negócio aqui? Preguiçoso? Será que eu sou preguiçoso? Aí Deus falou assim, não, tem umas coisas aqui que você precisa melhorar. Você está ruim demais nesse negócio. Tem umas coisas que você está indo bem. Deus faz isso com a gente porque Ele é bom. E o Espírito Santo de Deus testifica conosco para nos ensinar essas verdades. Mas quando eu vou, meus irmãos, para o verso 9... e o verso número 10, que diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Continua o versículo, quando te levantarás do seu sono? Verso 10, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, e um pouco para encruzar os braços em seu repouso, ou seja, até o verso número 10. Então, meus irmãos, a gente aprende aqui o seguinte, a condenação da preguiça como insensatez pecaminosa. Ou seja, a pergunta é, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Você está pensando assim, qual é a aplicação que o pastor tem para mim nisso aqui? Fica tranquilo que nós vamos chegar nas aplicações para a sua vida, fica tranquilo. Meus irmãos, aqui o tom muda, aqui a coisa muda. Sai da observação e entra o quê? A confrontação direta. Então agora não é um campo da observação, é um campo da confrontação e de forma direta, ou seja, Deus trata a preguiça como algo sério. Algo sério. Isso vale para a vida da igreja, isso vale para a minha vida. A linguagem do texto é muito simples, meus irmãos. A pergunta é, até quando? Isso revela o quê? Persistência no erro. Muitas vezes a gente é persistente no erro. A gente fala assim, vou mudar hoje, vou mudar amanhã, vou mudar depois. Nunca muda. Há uma persistência e o autor nos leva a pensar, e falando aqui, até quando, meu filho? Você não vai dar um jeito aí não? Sai dessa vida, meu querido preguiçoso. A outra expressão citada aqui pelo texto é a seguinte, quando te levantarás? Isso revela, meus irmãos, o quê? Resistência à mudança. Nós somos resistentes demais à mudança, nós não gostamos de mudar.
Eu sento aqui, eu moro aqui, eu deito aqui, eu faço assim, eu faço assado, e eu vou morrer assim. A gente tem resistência à mudança. Esse é um problema sério do ser humano. Nós nos acomodamos, infelizmente. Mas há uma outra expressão citada por Salomão, que diz assim: um pouco para dormir. Um pouco para dormir. Ou seja, revela o quê? Auto-engano. Muitas vezes a gente dorme para enganar. Não, está na hora de descansar, já trabalhei demais, né? Etc, etc. Eles têm umas, aqui na igreja, acho que não tem nenhum baiano aqui na igreja, não. O pessoal brinca demais com os baianos, não é verdade? Infelizmente, um dia desses, a minha turma de escola, a minha turma de formação, a minha turma lá, nós conversamos de tudo um pouquinho, né? Aí botou 2 cachorros deitados e falou assim, cachorro baiano brigando, deitado brigando. Deu para entender, né? Preguiçoso. Mas os baianos são o quê? Trabalhadores também, meus irmãos. Graças a Deus por isso. E louvado a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, prestem atenção. O preguiçoso não vê o seu problema como grave. Ele acha que está tudo normal. Ele sempre acha que pode adiar um pouco mais, ou seja, postergar um pouco mais. Amanhã eu faço, depois eu faço, e vai para fora. Mas, meus irmãos, me permita aqui fazer algumas afirmações. Primeiro, a raiz espiritual da preguiça. E nós estamos vivendo um contexto no Brasil que o incentivo é um incentivo à preguiça, para não trabalhar. Né? Eu vejo na internet um cara que é um comediante, e ele faz algumas brincadeiras da realidade dos professores. Eu e o Cleonice nos divertimos com esse cara, porque tudo que ele fala é a mais pura verdade. Mas, meus irmãos, as professoras hoje falta pouco ajoelhar os pés do menino, pedindo para ele, pelo amor de Deus, fazer a sua atividade. Dentro de casa, falta pouco a mãe ajoelhar nos pés e dizer: meu filho, lava pelo menos o seu copo, pecador. E vai para fora. Então, meus irmãos, prestem atenção. Dentro das Escrituras, isso aqui está dentro da Bíblia, e você crê na Bíblia, louvado seja Deus por isso. Todo pecado tem raiz aonde? No coração. Tudo começa no coração. A preguiça, meus irmãos, não é apenas física, ela é espiritual. E eu vou afirmar por quê. Ela revela, primeiro, falta de temor a Deus. Está faltando isso na vida dos crentes hoje. As pessoas não estão temendo a Deus. Hoje, nesse exato momento, nós temos alguns jovens, alguns adolescentes, alguns homens e algumas mulheres estão em casa, tentando se auto-justificar porque não veio o culto. Eu vou chegar lá onde vocês querem. Hoje, meu Deus do céu. Tem uma expressão muito comum hoje no meio da nossa turma assim: não, pastor, me deu uma preguiça esse negócio. Já viu um negócio? A gente usa esse jargãozinho aí, né, no meio da nossa turma. Mas, meus irmãos, prestem atenção. Falta de temor a Deus, amor desordenado ao conforto, ama demais o conforto, desprezo pela responsabilidade. Todo membro da igreja, ele fez um compromisso no dia da sua profissão de fé, diante de Deus: vou servir ao Senhor Jesus, estarei nos cultos da igreja, estarei pregando o Evangelho, estarei dando as minhas contribuições ao Senhor, estarei envolvido com essa obra que é eterna até a volta do Senhor Jesus. Cadê o povo? O preguiçoso, então, meus irmãos, não vê isso como grave. E é interessante que, após a queda, o homem lá no Éden, quando ele caiu, Gênesis capítulo 3, o homem passou a resistir ao trabalho. Sabia disso? Ali começou uma resistência ao trabalho. O que antes era prazeroso tornou-se o quê? Pesado, porque tinha um pecado agora. Mas o chamado de Deus, meus irmãos, não foi revogado. Ele continua até hoje, os dias de hoje. Então me permita aqui, meus irmãos, algumas advertências importantes, que eu já refleti sobre elas. Primeiro, eu quero fazer algumas afirmações aqui. Primeiro, dizer que a preguiça não se manifesta apenas em que nada faz. Ou seja,
Negligência espiritual. Nós estamos vendo hoje a turma com a negligência espiritual. Nós somos preguiçosos para orar, preguiçosos para ler Bíblia, preguiçosos. Desde que eu cheguei a essa igreja, e vou fazer isso até o dia que o Senhor permitir, juntamente com aqueles que entendem que isso é uma verdade que precisa ser dita, nós sempre falamos assim: meu irmão, minha irmã, vem orar, meu irmão, vem orar. Não está orando em casa não, vem orar na igreja. Ora em casa e ora na igreja, mas não deixa de orar não. Você pergunta para os meninos: você orou essa semana? Não. Por que você não orou? Não tive tempo. Misericórdia, como assim não teve tempo? Uma preguiça, meus irmãos, instalada no meio da igreja, é uma coisa absurda. Uma negligência espiritual, uma coisa que beira ao caos, e isso bate dentro da própria liderança da igreja, infelizmente. Um descuido com a família, e aí eu vou entrar nessa área, porque nós estamos vendo aí muitos pais preguiçosos. Não cuida da família, não cuida da esposa, não cuida dos filhos, não cuida nem de si mesmo, é preguiçoso, do ponto de vista espiritual. Não ora pela família, não ora por ele, não ora para a igreja, não ora por nada, é um preguiçoso, espiritualmente falando, e ainda quer receber as benesses do Evangelho. Um outro problema, meus irmãos, eu já citei aqui, vou repetir, mas é a falta de compromisso com a igreja. Meus irmãos, quem é o dono da igreja? Você sabe quem é o dono da igreja? Quem é o Senhor da igreja? O Senhor Jesus, ponto final, é Ele que nós servimos. Ninguém faz nada nesse lugar se não for para Ele, o nosso Senhor Jesus. Mas está faltando compromisso. E como diz o autor, que eu gosto muito, reverendo Adão, ele fala assim: compromisso é compromisso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente vai para esse ponto aqui, a condenação da preguiça como insensatez pecaminosa, a gente precisa abrir aqui os nossos olhos, meus irmãos, para essas questões aqui. Então, vai algumas aplicações para a sua vida cristã. Primeiro, você tem adiado aquilo que sabe que deve fazer? Tem algumas coisas que você sabe que deve fazer, mas está adiando. Procrastinar é a palavra do momento. Outra pergunta para você levar para sua casa, para o seu coração: há áreas na sua vida espiritual que estão sendo negligenciadas? Eu vou: meu Deus, o senhor está pegando pesado aqui comigo, hein? Eu preciso dar um jeito na minha vida aqui, ó. Preciso melhorar. Coisa minha. Mas você também precisa melhorar. Outra coisa, meus irmãos, você tem vivido com disciplina ou com desculpas? Que a gente encontra os irmãos por aí afora, e quando você vai assim, cumprimentar, assim: bom dia, eu assim: pastor, eu não fui na igreja porque o senhor sabe, né? O meu cachorro foi atropelado, tinha que levar ele no hospital. Você vai dar bom dia? Não, meu irmão, eu só quero dar bom dia para a senhora, não precisa falar nada para mim, não. Em absoluto, nada para mim, não tem que justificar para mim. Eu não sou dono dessa igreja, é Jesus que é dono. Vai acertar é com Jesus, comigo não acerta nada. Acerta com quem é dono da igreja, que é Jesus. Mas fica aqui o alerta para os meus irmãos, o alerta para nós todos nessa noite. Meus irmãos, nós temos que parar com isso, ser mais disciplinados com as coisas de Deus e com as coisas do nosso dia a dia. João Calvino dizia que o culto a Deus, ele é dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em qualquer lugar, é culto a Deus. E eu concordo plenamente com ele, porque a sua visão é paulina. Paulo trata da matéria, e Paulo ensina sobre isso. Mas, meus irmãos, esse alerta é para nós sairmos da zona de conforto. Eu me lembrei do Isaac, um colega, né? Nós tínhamos um grupo de evangelismo lá em Patinga, Grupo Semeai, por uma década trabalhamos evangelizando lá a região. E o Nelsinho, que hoje já está na eternidade, Nelsinho falava assim, na roda das brincadeiras ali, falava assim: Oswaldo, sabe qual é o versículo favorito do Isaac? Eu disse: não sei não. Ele falava assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós só gostamos dessa parte. Não olha o contexto anterior, não olha o contexto posterior. Meus irmãos, nós temos que parar com essa preguiça. Nós temos preguiça de trabalhar no dia a dia, preguiça de vir à igreja, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de cuidar da casa, preguiça de cuidar do esposo, cuidar da esposa. Tem preguiça para tudo, meus irmãos. Fica para alguém empurrando com a barriga. E eu quero finalizar. Verso 11.
O verso 11 diz assim: assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aqui eu quero tratar, meus irmãos, das consequências inevitáveis da negligência. Eu disse o quê? Consequências inevitáveis da negligência. Eu quero dar destaque aqui a parte do versículo que fala assim: assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão. Ou seja, o texto aqui, meus irmãos, nos mostra que a preguiça produz resultados inevitáveis. A linguagem aqui, meus irmãos, é forte. Sabe por quê? Porque diz assim: a pobreza vem como um ladrão, de repente, de forma inesperada, com a única garantia: ela é certa, ela vai acontecer. E algumas características disso, meus irmãos, desse ato sequencial ou dessas consequências. Primeiro, vem de forma progressiva. O que é isso? Começa pequena, mas vai crescendo. Vou dar um exemplo para você. Quando você se converteu ao Senhor Jesus, você lia a Bíblia todo dia. A Bíblia pegava fogo na sua mão. Você lia e lia de novo. Reunião você não perdia uma, eu estava em todas. Hoje não, hoje você fala: não, eu já estou velho de igreja, eu me permito fazer aqui algumas negociações, não esquecendo que está negociando com Deus. Meus irmãos, a gente não tem essa permissão. É silenciosa, sabe por quê? Muitas das vezes imperceptível no início. Não vem hoje, não vem amanhã, não vem depois da manhã. Eu sou muito observador com algumas coisas e faço isso para mim, pela responsabilidade que tenho como pastor dessa igreja, de fazer algumas observações de irmãos, por exemplo, que ficam um mês sem vir na igreja. Um mês sem vir na escola dominical, um mês sem vir no Arena de Oração, um mês sem vir no estudo bíblico, um mês sem falar bom dia, pastor. Eu falei assim: meu Deus do céu, esse irmão encontrou coisa melhor do que Jesus. Eu vou atrás dele para descobrir se ele encontrou coisa melhor. Porque coisa melhor a gente quer, não é verdade? Eu abordei um jovem essa semana e falei: não, pastor, o senhor não encontrou coisa melhor. Não encontrei coisa melhor não, pastor, é um negócio, é uma... sei lá o que ele falou. Então eu acho que é uma preguiça miserável instalada na alma desse cabra. Ele está contaminado, não morreu ainda porque Deus teve misericórdia dele. Vocês entenderam, meus irmãos? Uma preguiça. Nós temos preguiça para tudo. Nós temos que parar com isso. Uma igreja é diferente. A Bíblia fala que Jesus trabalha e trabalha até hoje. É todo dia. Então vamos, irmãos, em frente. É inevitável porque colhe-se aquilo que se planta. Então as consequências, as características das consequências são progressivas, silenciosas e inevitáveis. Tipo de pobreza, meus irmãos. Vamos pensar na pobreza aqui. Financeira, falta de provisão. Espiritual, fraqueza na fé. Nós temos gente aqui na igreja, mas fraca, tá? Tem que ir para o CTI do hospital do Senhor Jesus para tomar soro na veia, de tão fraco ele está espiritualmente. E eu preciso que você me ajude e una-se a mim, querido, em oração por esses irmãos, para Deus revitalizá-los, restaurá-los e trazê-los para a presença do Pai, para servir junto com a gente. São fracos e doentes que estão instalados no nosso meio. O problema, além de financeiro, é espiritual, e ainda tem um outro problema que eu fiz questão de mencionar. É relacional. O que é isso? Perda de confiança e respeito. Relacional. Eu não vou lá não, porque lá só o pastor que me cumprimenta. Vocês acreditam nisso? E se eu não cumprimentasse? Eu já estava para lá de Bagdá. Meu irmão, a gente é uma igreja, a gente não pode esquecer disso. O tema do ano é: quem é você no corpo de Cristo? Vamos acordar para isso, meus irmãos. E eu falo aqui em nome do Senhor da igreja, não é em meu nome. Que se Deus quiser que essa igreja fique assim o resto da vida, vai ficar. Mas eu falo aqui dizendo para vocês, o que a Bíblia manda a gente pregar, a gente prega, e você precisa reagir à voz de Deus, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, prestem atenção.
Deus governa o mundo por meio da sua providência. Ponto. Tudo está dentro da providência de Deus. Segundo, Ele estabeleceu leis morais e práticas na criação. Isso é para regulamentar as coisas na nossa vida cristã e na vida familiar e assim por diante. Outra coisa, a negligência produz consequências reais, ou seja, isso não significa que toda pobreza é fruto de preguiça, mas nesse texto específico, meus irmãos, a ligação é certa. A falta de diligência conduz à ruína. Então, nesse terceiro ponto aqui, meus irmãos, a ideia é o seguinte: as consequências inevitáveis da negligência. É nessa direção que Salomão nos leva a pensar. Mas me permita aqui fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: pequenas negligências hoje pode gerar grandes perdas amanhã. Eu vou repetir para você entender. Pequenas negligências hoje pode gerar grandes perdas amanhã. Um outro ponto que me chamou a atenção é: a disciplina de hoje é a colheita de amanhã. Terceiro, Deus nos chama a responsabilidade diante dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo aqui a nossa breve meditação nessa noite, para a glória de Deus, e a fazer aqui algumas considerações. Dizer o seguinte: que diante desse texto, meus irmãos, todos nós somos confrontados. Mas nós vivemos uma geração que não gosta de ser confrontada. Não gostamos, né? É a geração do mimimi. Você fala assim: menino, não faça isso. Você fala assim: eu faço porque a minha mãe deixa. E a professora enfrenta esse caso lá na sala. Você vai falar com o filho seu hoje, ele fala assim: não vou fazer não. Por que você não vai fazer? Não, porque eu não quero fazer. Os filhos hoje estão fazendo desse jeito, enfrentando os pais. E o pai e a mãe esquece de Provérbios, que ensina a corrigir os filhos com pena de ganso. É pena de ganso? Não. É um negócio chamado vara. Ai, pastor, mas evolui, pastor, pelo amor de Deus, evolui. Vara? Não vou evoluir coisa nenhuma. O que a Bíblia manda fazer, tem que fazer. E de repente precisa aplicar isso. Não estou dizendo que você fazer além disso, mas aplicar isso. Então, meus irmãos, diante desse texto a gente é confrontado. Em alguma medida somos mais parecidos com os preguiçosos do que gostaríamos de admitir. Então, meus irmãos, há esperança no Evangelho para nós. A esperança. A Bíblia fala que nós temos que ser incansáveis na obra do Senhor. Incansáveis. Nós temos que trabalhar todo dia, toda hora, em prol do próximo, em prol das pessoas. Não tem que ter preguiça, meus irmãos. Temos que nos envolver com aquilo que é do Senhor Jesus, porque nós somos chamados por esse Jesus. E como eu falei hoje para a minha classe catecúmenos, algo que me chamou a atenção lá, hoje ouvindo pela manhã o testemunho de um pregador, ele falou assim: ele que estava passando em frente, era a época da Copa do Mundo, ele estava passando em frente um bar, que estava passando um jogo de futebol, e a turma dizia: Neymar foi comprado pelo Saint-Germain, pagou não sei quantos milhões de reais. Aquele pregador deu um grito, dizendo assim: glória a Deus. Todo mundo assustou: o que é isso? Ele falou assim: olha, se os Paris Saint-Germain comprou o Neymar por esse valor, sendo ele jogador, e pagou bem, agora imagina o meu Deus, que pagou muito mais caro, sem eu saber nem jogar bola, nem fazer nada, eu sou ruim demais. Gente, não tinha pensado desse jeito? Será que isso não nos constrange? Você entendeu, meu? A gente está muito cheio de dodói, de mimimi, achando que, não, vamos parar com isso, meus irmãos, a vida é ao vivo. Nós celebramos aqui, no domingo passado, a ressurreição do Senhor Jesus, mas para ele ressuscitar, ele passou por um momento difícil. E ele fez isso por amor a nós. Não podemos esquecer disso. Então, meus irmãos, em contraste com o preguiçoso, Cristo foi perfeitamente diligente. E aqui eu preciso apontar para a cruz de Cristo.
trazer o texto para a cruz de Cristo para a gente dizer o seguinte: porque nós vivemos o tempo da cruz, nós vivemos o tempo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ele não foi preguiçoso, sabe por quê? Cumpriu a vontade do Pai até o fim, não recusou-se diante do sofrimento, realizou plenamente toda a obra da redenção. Agora, meus irmãos, a igreja de Cristo, unida ao Senhor Jesus, somos chamados a viver, meus amados irmãos, de forma transformadora. E o apóstolo Paulo faz a menção disso em Colossenses capítulo 3, verso 23, quando ele nos exorta dizendo o seguinte: faça tudo como para o Senhor. Tem hora, meus irmãos, que eu faço as minhas coisas pensando no meu marido, pensando na minha esposa, pensando no meu filho, pensando no próximo. Você nunca pensa que é para Deus, por isso você é preguiçoso. Nós temos, meus irmãos, que focar nisso. Para acabar com a preguiça de uma vez por todas na nossa vida, nós temos que fazer as coisas para Deus e não para nós. Por isso Paulo nos faz essa exortação. E eu quero finalizar fazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, você e eu precisamos nos arrepender da preguiça. Arrepender da preguiça significa o quê? Reconheça como pecado, não como traça. Não, pastor, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, meu filho, não tem esse negócio não, tem que mudar. Segundo, desenvolva disciplina. Você precisa desenvolver disciplina espiritual, familiar e profissional. Você tem que ser bom naquilo que você faz na sua profissão. Você tem que ser bom na sua família. Você tem que ser bom espiritualmente falando. Quando alguém pedir razão da sua fé, você tem que responder na lata quem é Deus e o que Ele faz por você. É parar de falar assim: vou ligar para o meu pastor. Não, é você que tem que responder para ele. Trabalhe com propósito, meu irmão. Não para os homens, mas para Deus. Está servindo lá na companhia? Vá para aquela companhia como se fosse um culto a Deus, servindo ao Senhor lá. Quando você vier para a escola dominical, um trabalho da SAP, da UPH, da mocidade, seja num trabalho mais simples, você está fazendo para Deus, querido. Não se esqueça disso, que o dia que você estiver pensando, está fazendo para mim, você está equivocado. Não é para mim que você trabalha, é para Deus. Ensine as próximas gerações, nossa próxima geração. O pessoal brinca aí, a geração de hoje, pastor, é os Nutella. Já viu essa expressão? É os Nutella. É a geração Z. É a geração que nasceu dentro de uma redoma. Que a mãe dá tudo, protege de todo jeito, e assim, eu não tive, ele vai ter. Meus irmãos, preste atenção nisso. Ensine as próximas gerações. Filhos e jovens precisam aprender a diligência. Quanto custa um pão? Quanto custa um par de sapato? Vamos ensinar isso para eles. E eu finalizo com algumas frases que eu coloquei. Primeiro, preste atenção no que eu vou finalizar aqui. A formiga sem razão cumpre o seu propósito. O homem com razão muitas das vezes foge do seu propósito. Mas em Cristo somos chamados a viver com diligência para a glória de Deus. Em um resumo bem simples, para você levar isso para o seu coração, eu finalizo fazendo aqui 3 afirmações. Primeiro, a formiga obedece sem entender. Isso me chamou a atenção. Ela obedece sem entender. Carrega lá, minha filha. Vai carregando. Você vê a vida de inseto, você vai ver esse processo. Segundo, o homem entende, o homem, eu e você entendemos, mas muitas vezes não o quê? Obedecemos. Nós desobedecemos. E por último, para fechar, olhando para a cruz. Em Cristo, meus irmãos, o homem é restaurado para obedecer com alegria. No nome de Jesus. Você tem que viver hoje o seu dia como se Cristo voltasse amanhã. Tem gente que está vivendo o dia de hoje como se Cristo nunca voltasse. Desmotivado, sem esperança, desanimado, reclamando, murmurando, não adora direito, não serve direito, vem com mal-estar, cheio de cara ruim. Para com isso, meu irmão. Que preguiça é essa? Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Temos que trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite que nós não teremos mais o que? A oportunidade de trabalhar. Portanto, meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu já
aprendi sobre esse texto algumas vezes, mas eu falei assim, meu Deus do céu, por que o senhor colocou uma, o senhor nos humilhou demais, uma formiga, você não colocou um bicho mais maior, uma formiga, né? Lá em casa a Cleonice mata umas 50 formigas por dia, que né? Que formiga perturba a dona Cleonice, e ela está matando as bichinhas, não é verdade? A gente faz isso em casa, não faz, gente? Mas mesmo assim elas continuam o quê? Trabalhando, exercendo o seu papel, e o papel do Criador deu a elas em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, que Deus possa nos abençoar nesta noite, para a sua honra e glória, possamos trabalhar e servir o Senhor com alegria, no nome de Jesus, porque Jesus é o merecedor de toda a honra e toda a glória, para a honra do seu próprio nome. Nós temos um visitante, Danilo, cadê o Danilo? Está lá atrás o Danilo? Ah, o Danilo.